Sim, companheiros, boa noite, aqui estamos, nosso clube está aberto para você que acompanhava o jogo do Campeonato Italiano, a vitória da Internazionale. Aqui estamos para tratar muito dos negócios do mercado brasileiro, muita gente olhando, tentando montar sua equipe para 2025, se desfazendo de atletas, muitos assuntos, entre eles a contratação do Pedro Caixinha, um novo treinador do Santos. Ontem muita gente olhava ele perto do Grêmio. Caixinha, ex-Bragantino, agora é o técnico do Santos. Você participa pela hashtag ESPNFCBR. Os comentários do nosso Gustavo Zupac e também do Mauro Naves, muito bem acompanhado por aqui. Temos muitos assuntos para tratar, hein, meus amigos? Não é porque é dia 23 de dezembro que não tem novidade, não. Tudo bem, Zupac? Tudo bem, Edu? Boa noite, presida, boa noite ao fã de esportes. Eu confesso que eu fiquei surpreso com a contratação do Pedro Caixinha pelo Santos. A gente vai falar bastante sobre isso, mas acho que, assim, de largada, é um sinal interessante que o Santos dá para o mercado, pensando no ano que vem. Um sinal que eu não esperava desse tamanho, assim, até pela concorrência que o Pedro Caixinha vinha sofrendo, ou que o Santos vinha observando por esse nome no mercado. Me chamou a atenção e eu acho, pelo viés do Santos, um nome muito interessante. E aí, Maurão, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Edu, Zupac, abraço enorme ao fã de esportes que vai nos acompanhar. Pois é, Edu, fizemos um programa ontem à noite naquela, o que é melhor pro Caixinha, o Atlético Mineiro ou o Grêmio? Grêmio ou Atlético Mineiro? E me chama a atenção também uma declaração do presidente do Santos, dizendo que, desde o começo do mês aí eu disse para vocês que eu tinha um técnico, eu só não revelei o nome. Ou seja, será que o Caixinha já estava trabalhando na montagem desse Santos? Foi o que o Marcelo Teixeira quis dizer. Eu também entendi assim, vamos ver se ele deixa isso mais claro, porque aí eu te pergunto, mas aí o Caixinha ficou conversando com o Grêmio, ficou conversando com o Atlético? O Galo foi para a Argentina, fazer o quê? Então, assim, enfim. Mas a verdade é que, se ele fez isso, pelo menos o Santos já sabe quem quer comprar, quem quer vender, quem quer soltar, porque realmente o que acontece, quem não tem técnico, é chegar e os campeonatos começam agora, né? Daqui... Sim. Já 12, 11, não sei o que, a gente tem regionais, né, Zupac? Então, os caras precisam montar os times, e todos eles, acho que todos, né, estão fazendo reformulações. Tira um, contrata um e tal. E tem que consultar o técnico, né? Senão, o cara chega lá, um perfil completamente diferente. Mas, enfim, boa sorte para ele, boa sorte para o Santos. Vamos saber agora, o Santos também anunciou junto o novo CEO, né? Pedro Martins, é isso? Isso. Que era do Botafogo. E também trocou pelo Santos, enfim, deve ter visto vantagens nisso, e que vai participar, né, segundo a entrevista de hoje, dessa montagem do time junto com o Caixinha. Então, se o Caixinha estava montando o time, era mais ou menos, porque o CEO não estava lá. Né? Então, talvez comece a ser a partir de agora, enfim, já tem algumas indicações, e vamos saber as funções de outros que estavam lá, inclusive do Alexandre Galo, que foi quem fez negociações até hoje, né, participava aí há 2 anos, se eu não me engano, ele está lá, então 23, 24, ele que fazia esse tipo de negócio. Vamos ver se ele continua, se ele não continua, e qual vai ser a nova função com a chegada do novo CEO, Pedro Martins. Mas legal, é isso. A gente brinca aí, eu gosto de dizer que dezembro é o mês da agricultura esportiva, muitas plantações de notícias, então algumas são plantadas mesmo. O Caixinha não foi para o Grêmio, o Caixinha não foi para o Atlético, mas tem muitas confirmações, mesmo estando, como você disse, no dia 23 de dezembro. Agora, Grêmio e Atlético Mineiro são os dois times que precisam contratar técnicos, né? São os dois únicos, aliás, da Série A, ainda sem a definição do treinador para 2025. Bom, nesse tema, Pedro Caixinha, treinador do Santos, e tem um novo CEO, como o Mauro Naves destacou. Vamos ouvir, então, Pedro Martins, sua primeira participação como patrão ali do Santos. Eu entendi que o Pedro Caixinha fazia e faz muito sentido para a identidade de clube que a gente quer montar. Primeiro, que é um profissional que trabalha muito bem com o jovem, ele tem isso dentro dele, é um cara que conhece muito bem os jovens que atuam hoje no Brasil, é um treinador que procura sempre um jogo muito intenso e agressivo, os times dele são sempre muito intensos e agressivos, é uma equipe que está buscando a todo momento o gol, né? É um time que está com fome sempre, né? E é um treinador que quer projeto. Quando a gente senta para conversar com ele, a primeira coisa que ele fala é assim: eu não estou aqui só olhando a camisa do clube, eu quero saber o que esse clube tem de pretensão, de ambição, e como ele vai avaliar meu trabalho também. Porque esse é um grande ponto, né? A maioria das vezes, quando os clubes ligam para um treinador,
Eles só falam do sucesso, né? Eu quero que você ganhe isso. Ninguém fala sobre como, de fato, você vai avaliar o trabalho do treinador, sobre como você quer jogar, qual que é a tua pretensão, qual que é o nível de integração com a base que vai ter, qual que é o nível de integração com o staff da casa. Todos esses pilares são fatores fundamentais para você tomar uma decisão com relação ao treinador. Eu conversei sobre cada um desses detalhes com o Pedro Caixinha. E aí ele achou que o projeto do Santos era o melhor. Tá aí o Pedro Martins, então, Xará falando com o Pedro Caixinha, é uma boa entrevista, né? Porque a gente fala tanto da profissionalização e ele falando do processo, né? Da integração, o que quer, da base e tal. E aí a gente vem com aquela ideia que o Santos tem muito forte, né? Um DNA de um futebol agressivo, de lançar jovens. Pode dar match, então, Zupac? Eu acho que pode sim. Assim, o Pedro Caixinha era um dos bons nomes para o mercado, olhando para o que o Santos busca de característica, que é o que o Santos não teve na última temporada com o Fábio Carille, porque o Fábio é de um outro perfil. O Fábio não é um técnico que trabalha tanto os jovens, não é um técnico com o tal do DNA que o Santos tem, de um jogo mais agressivo. É um outro tipo de técnico, não é nem sobre ser melhor ou pior, é outro tipo de técnico. O Pedro Caixinha não por acaso. Qual foi o trabalho no Brasil que projetou o Pedro Caixinha? Red Bull Bragantino. Quais são duas características? E olha que o Santos e o Red Bull Bragantino são clubes tão diferentes, mas tem dois conceitos que se assemelham. O Red Bull Bragantino é, por definição, um clube para jovens jogadores e é um clube de DNA ofensivo. O Santos tem a tradição de ter jovens jogadores, de lançá-los, e a tradição de ter um DNA ofensivo. Então, dentro dessa ideia para usar o melhor trocadilho possível, para colocar os técnicos nas respectivas caixinhas, o Pedro, ele se encaixa naquilo que o Santos, por teoria, busca. Então, acho que, como eu disse, acho que foi um sinal muito bom para o mercado, porque o Atlético Mineiro hoje é um clube com ambições maiores e com poderio financeiro maior que o Santos. O Grêmio tem se mostrado um time com ambições maiores do que o Santos pelo passado recente do Santos. E tendo esses dois times em negociação, o Santos voltando da Série B com todos os seus problemas, conseguir ganhar essa disputa, convencer o treinador com o seu projeto e contratá-lo, é um recado forte que o Santos dá para o futebol brasileiro como um todo, nessa sua volta à primeira divisão. Então, acho legal a ideia de contratá-lo e acho importante ter conseguido contratá-lo. O Pedro Martins é um cara com potencial de realizar bons trabalhos. Só me chama a atenção uma coisa. O Santos, ele assume o Santos em 2024 ainda. O Santos é o quarto time do Pedro Martins em 2024. O quarto. O Pedro Martins sai do Cruzeiro em abril. O Pedro Martins fica 1 mês e meio, quase 2 no Vasco, vai embora, depois que o Pedrinho demite o Álvaro Pacheco, foi ele que trouxe, e aí o Pedrinho demitiu, ele foi embora. E ele ficou, acho que 5 meses, 6 meses no Botafogo. São 4 clubes no mesmo ano. Eu acho isso muito, me chama a atenção. E ele saiu de todos, né? Ninguém o demitiu. Ele pediu para sair do Cruzeiro, foi pro Vasco, ele pediu para sair do Vasco, foi pro Botafogo, ele pede para sair do Botafogo e vai pro Santos. Ele é um bom profissional. Mas 4 clubes no mesmo ano, eu nunca tinha visto para um executivo como ele. Ô Mauro, como me chama a atenção, como o Caixinha ganhou essa fama de bom treinador, mesmo saindo do Red Bull Bragantino numa situação difícil, né? A ponto do Bragantino acabar brigando para escapar do rebaixamento. Consegue com o Fernando Seabra. Mas o ano anterior o trabalho tinha sido muito elogiado, né? Teve chance de ser campeão. Teve chance. Em dado momento do campeonato, reta final, só dependeu dele ser campeão. E mas aí o Bragantino não conseguiu, é isso. E aí fraquejou, e segundo o Caixinha, porque tinha muitos jovens no time. Exato. E quando ele foi fazer jogos decisivos ali para passar Palmeiras, Botafogo caindo e tal, estamos falando de 23, aí faltou uma pegada para o time e, segundo o Caixinha, claramente, ele disse nas entrevistas, que foi inexperiência da equipe. Mas o que me chama a atenção é exatamente como 2024 não atrapalhou a imagem dele de 2023, não, porque o trabalho era muito bom, enfim... Você pegou lá o Vojvoda, a primeira vez que ele põe o Fortaleza lá em cima e vai Sul-Americano, você vê que o cara é bom. Aí um outro ano pode não dar certo e tal, mas continua dando. E ele andou bem, boa parte do campeonato. O Bragantino também agora, né, do meio para frente, que começou. A gente viu o Bragantino pelo menos do meio da tabela para cima, não? O segundo turno que foi um negócio impressionante. Que foi impressionante, emendou um monte de... E ele teve alguns maus momentos, e a gente elogiou muito a direção do Bragantino por falar, olha, é um trabalho profissional que vai esperar a recuperação, porque confia no treinador. Sim, e aconteceu. Sim,
pelo que ele tinha feito em 23, eu acreditava, inclusive, que o Bragantino ia segurar até o final em 24. Pô, ele fez tanto lá o ano passado, esse ano... Não, aí resolveu trocar, a gente não sabe o que acontece lá, enfim, veio o Seabra, que aí ficou apertado até as rodadas finais, né? Mas acho assim, ele criou um conceito a partir de 23 de um bom técnico. Ele é muito bom nas entrevistas. Eu gosto muito de ouvi-lo nas entrevistas, não é, Spark? Sim, inteligente. Ele é inteligente, esclarecedor, não fica dando meia volta. Que eu sou formado em estatística, eu gosto muito de número e de quem sabe interpretar os números, né? E ele adora. Você vê ele falando, sabe, percentual disso, percentual daquilo, ele está atento a tudo. Então, no chão, a gente chutou 20, mas só 2 no gol. E como é que vai fazer com isso? Pô, estamos errando. Ele vai mostrando o que está errado, assim, claramente e tal. Sem ficar entregando o grupo, até entregando o trabalho dele, ó, o que não está funcionando, o que está funcionando. Então, acho que ele ganhou esse conceito, sim, por isso tão procurado. É o técnico estrangeiro, mas esse já estava por aqui, né? Porque quando sai técnico, a gente fica pensando qual é o próximo que vai vir lá de fora, etc. Argentino, já português. Já pula aquela etapa da adaptação ali, né? Ele é legal. Agora, ele tem isso aí, a gente acabou de ver na entrevista do Pedro. Gosta de jovens, aqui a gente tem, eu não sei se o Santos vai conseguir em 25 revelar jovens, ou conseguiu em 24, como fazia anteriormente, né? Hoje a gente vê muito falar de jovens saindo do Palmeiras, de Flamengo, de outros clubes, mais do que o Santos, que a gente sabe que o Raio já caiu lá no mesmo lugar mais de uma vez, né? O Raio, no caso, também o Rodrigo, né? Que tem esse apelido e é da base do Santos. Mas o Carille era foi cobrado embora há quanto tempo já? Faz tempo. O Carille era cobrado por não colocar tantos jovens. Meninos, o maior deles, em termos de discussão, era o Miguelito, né? Que na seleção da Bolívia joga, no Santos não jogava. Teve até aquela entrevista do Juliano, polêmica, falando sobre a intensidade do Miguelito e tal. Acho que o Caixinha vai ter esse olhar. O Mauro citou o Vojvoda, e há algo em comum, e eu acho isso muito interessante nos dois, no Juan Pablo Vojvoda e no Pedro Caixinha, que é o clube que eles passaram na Argentina, o Tajeres. Os dois trabalharam no Tajeres. Isso mostra muito o olhar do Tajeres para esse tipo de técnico. O Caixinha era o técnico do Tajeres quando o Rodrigo Garro estreou por lá. Trabalharam juntos, o Caixinha comandou o Rodrigo Garro no Tajeres. E aí o Bragantino observou esse trabalho, o trouxe da Argentina. Então não é um europeu que veio da Europa, é um europeu que estava na Argentina. O Bragantino foi lá, o contratou do Tajeres. E nem veio direto de Portugal, né? O Caixinha já passou pelo México, pelo Catar, pela Argentina, pela Arábia Saudita. O que algo positivo para ele, né? Sim, você começa a ver muita experiência. Diferentes culturas de jogo, né? Exatamente. Não é assim, ele veio de Portugal, como é que é esse aí? Saiu dali, veio e deu certo o Bragantino. Não, ele já tem uma rodagem, né? Ele é um cara experiente. Eu gosto muito dele, eu acho que o Corinthians chegou a cogitá-lo, é que no momento ele estava bem no Bragantino, né? Teve um momento do Corinthians ali, será que veio o Caixinha e tal? Ele está bem cotado no mercado, por isso eu acho que ele teve muitas ofertas. Vamos tentar entender depois só essa história, né? Como é que o Pedro, que hoje foi contratado, que até ontem estava no Botafogo, já conversou tudo isso com o Caixinha sobre DNA, sobre não sei o quê, entendeu? E o que o presidente falou também, assim,